Bom, nós temos dois conceitos para ângulo, tá? Por isso que muitas vezes, Luane, ângulo gera um pouco de dúvida sobre, meu Deus, mas o que é ângulo? Nós temos dois conceitos para ângulo. Um conceito é o ângulo ele é dado pela abertura de duas semirretas com a mesma origem, tá? Então, aquele espaço que fica entre as semirretas é chamado de ângulo, ou nós podemos ver ângulo também com a ideia de giro, tá? Então, a pessoa deu um giro, o relógio, o ponteiro das horas girou 90 graus. Então, essas duas ideias são ideias de ângulo. Então, primeiro, ideia de ângulo como abertura. Então, como abertura. Então, como que se desenha um ângulo, tá? Então, nós começamos tendo um ponto. Então, eu vou fazer um ponto U. Então, tá aqui, deixa eu deixar bem grossão. Então, eu vou fazer um ponto U. Tá? Desse ponto U, podem sair infinitas semirretas, tá? Mas eu vou fazer duas semirretas saindo desse U. Então, eu vou fazer uma semirreta saindo de U, passando por T, e vou fazer uma outra semirreta saindo de U, passando por A. Então, eu vou fazer um ponto aqui, ó. Vou fazer um ponto A aqui, e eu vou ter uma outra semirreta saindo de U, passando por A, tá? Quando nós desenhamos isso, nós percebemos o quê? Nós percebemos que ficou aqui, ó, dividido em dois espaços. Nós temos um espaço aqui dentro e nós temos um espaço aqui fora. Esses dois espaços são chamados de ângulos, tá? Aí, o que que acontece? Professora, qual ângulo eu vou mexer? Geralmente, quando nós desenhamos um ângulo dessa forma, geralmente nós mexemos sempre com o amarelo, com o menor. Mas nós nunca podemos esquecer que esse azul aqui também é um ângulo, ok? Bom, esse ângulo que eu desenhei aqui, tá? Ele pode receber três nomes, tá? Ele pode receber o nome de TUA, AUT ou somente U. Espera aí que eu vou colocar meu computador na tomada. Mas ele só pode ser A, T e U? Então, olha só, ele pode ser chamado de TUA, tua, ou AUT, ou somente U, ok?
Lembrando que sempre nós colocamos o quê? Nós temos que colocar um acentinho circunflexo aqui em cima. Em cima de qual letra? Sempre em cima da letra que é o vértice do ângulo, tá? Então, quais são os elementos desse ângulo? Esse ângulo, ele tem, tá? De elementos, ele tem o vértice, tá? Que é o ponto U, e ele tem seus lados, que são as semirretas. Aí nós temos a semirreta com origem em U passando por A, e a semirreta com origem em U passando por T. Aí, como nós estamos aqui falando de semirretas, nós temos que ter aqui peraí só um minutinho. Nós temos que ter as retinhas ali em cima. Então, aqui com U, origem U passando por A, com origem em U passando por T. Tá? Então, essas falinhas são muito importantes, por quê? Porque isso faz parte do vocabulário da geometria, né? Ah, o lado do triângulo, do triângulo, do ângulo, o lado do ângulo, o vértice do ângulo. Você tem que saber bem onde se localiza. Alguma dúvida até aqui? Não. Não? Então, vou pôr para cá. Ok? Aí, os ângulos, tá? Nós temos alguns tipos de ângulos que, dependendo da medida deles, eles têm nomes especiais, tá? Você tá dando para você copiar, Luane? É, a gente falou lá do nome dos ângulos na aula passada. Eu lembro que eu até escrevi. Procura. Quem falou? Onde? E quais nomes aí você escreveu? Do ângulo agudo, não era? Que é aquele menor. Isso. Ó, quando nós temos assim, ó, eu vou fazer uma semirreta, aqui, tá? E aí, eu tenho essa semirreta com origem no ponto U. Aí eu vou fazer uma outra semirreta com origem nesse ponto U, e essa outra semirreta vai formar com essa primeira um ângulo. Então, eu vou desenhar aqui, ó. Vou desenhar outra semirreta com origem em U, tá? Vamos dizer que aqui eu tenho ponto, ó, do mesmo jeito do outro, eu tenho um ponto A, e aqui eu também tinha um ponto T. Eu fiz um ângulo tua. Só que qual que é a medida desse ângulo? É pra mim responder? Isso é. Não, mas eu tava falando daqueles dos ângulos que o que faz o L, aí tem o.
Não, peraí, Que você já está é mais confundindo. aberto. Quem que falou de ângulo com você? Foi você, não foi não? Não, assim, ó, lá na aula do oitavo ano, não é esse conteúdo, tudo bem? Esse conteúdo aqui é bem aquele início de ângulo. Na última aula, a gente conversou sobre retas. Aí eu falei sobre reta perpendicular e retas oblíquas. Que as retas oblíquas são formadas por ângulos agudos e obtusos, e as retas perpendiculares são formadas por ângulos de 90 graus. Ok? Agora a gente está olhando só ângulo. Aí, por exemplo, nesse desenho, eu fiz uma semirreta com origem em U passando por T, e fiz uma outra semirreta verde, tá? Com origem em U passando por A. Ficou esse desenho aqui. Aí eu te pergunto, qual é o menor ângulo entre as duas semirretas? O A, o... Não, o A, Ele o mede A. quanto? O ângulo entre as Quanto que ele semirretas? mede? Sim. Ele é um ângulo agudo? Não, Ele é um ângulo obtuso? acho que é. É. Onde que está o ângulo entre essas duas No, semirretas? no A. No A? Olha só, o outro desenho, ó, olha o desenho de cima, aqui é o menor ângulo, o amarelo é o menor ângulo formado pelas semirretas. E nesse desenho de baixo, onde Ah, é o AT. você concorda que uma semirreta está em cima da outra? Uhum. Então, esse ângulo, ele mede 0 graus. Ele não mede nada, tá? Então, como que é o nome dele? O nome dele é nulo, Hum, ok? Aí, o que que acontece? Olha só, Luane. Aqui, então, nós temos um ângulo nulo. Por quê? Porque eu falo 0 graus, que eu estou falando menor ângulo. Porque aqui fora, eu tenho um ângulo grandão. Esse ângulo aqui mediria quanto? Esse ângulo de fora? 360 graus? 360, isso. Mas como eu estou falando do menor ângulo, então eu tenho um ângulo nulo, ok? Aí vamos lá. Aí, quando o meu ângulo, eu tenho aqui, né? Ó, vou fazer aqui, eu tenho uma semirreta com origem em U. Deixa eu colocar outra cor vermelha aqui para eu trocar mais rápido. Então, olha só. Aqui eu tenho um ângulo com origem em U passando por T, e aí eu vou fazer uma semirreta. Aí eu vou fazer uma outra semirreta, e eu fiz a inclinação dessa outra semirreta, eu coloquei aí 50 graus, 51 graus. Então, tá aqui. A outra semirreta, com origem em U, passando por A. Ok? Bom, esse ângulo, ele é um ângulo nulo? Não. Ele mede mais que 0 graus? Uhum. E ele chega a ser um ângulo de 90 graus? Só o outro, né? Aqui, esse é, aí, sempre nós estamos falando do menor ângulo, Uhum. tá? Como que chama o ângulo
que ele mede mais que 0 graus e menos que 90 graus? Ah, esqueci. A gente anotou ontem, né? Olha Ontem não, na outra segunda. na outra aula, né? Ó, quanto que mede um ângulo? Que ele é maior que maior que 0 graus e menor que 90. Como que chama esse ângulo? Ele fica entre, ele não é o 0, mas ele também não é o 90. Ele é chamado de ângulo agudo, ok? Então, esse ângulo tua aqui, vou colocar ele aqui, ó, o ângulo tua, ele é o quê? Ele é maior que 0 graus, e ele é menor que 90. Todo ângulo, esse ângulo eu fiz ele, né, na hora que eu coloquei a minha reguinha, eu fiz ele de 51 graus, então ele é um ângulo agudo, porque 51 é maior que 0 e menor que 90, ok? Ok. E aí, quanto que mede o ângulo que forma um L? Lembre, Luane, que ele não precisa estar, o L, ele não precisa estar perfeitamente em pezinho, tá? Então, por exemplo, eu posso ter um ângulo assim, ó, uma semirreta com origem em U, passando por A, então tá aqui, com origem em U, passando por A, e aí eu vou ter uma outra semirreta com origem em U, passando por T. Tá? Olha só, você consegue perceber que esse ângulo, ele é um ângulo como se nós formássemos a letra L na mão? Sim. Sim, você pode perceber que ele está um pouco girado, mas ele é um L, tá? Esse ângulo, ele sempre é obrigatório ter um desenho aqui nele, tá? Que é esse desenho aqui, ó. Nossa, eu tenho uma preguiça desse quadrinho quando ele pegar por aqui, né? Então, olha só. Ele sempre tem esse desenho aqui, tá? Esse desenho afirma sempre que esse ângulo é um ângulo. Qual que é o nome dele? Do L? É, Ué, como que ele não chama? é o agudo? Não, o agudo é menor que o L, Ah, entendeu? Você faz, eu vou abrir a câmera aqui para mostrar para você. Ó, mas ele é o maior de todos? Ou o maior de todos tem outro nome? obtuso. Olha só, Esse é obtuso? ó, preste atenção. Aqui, ó. Deixa eu abrir minha câmera. Olha só. Eu consigo fazer o L com a minha mão, tá? Esse ângulo do L da minha mão, que fica, eu consigo colocar um dedo bem na horizontal e outro dedo bem na vertical. Esse ângulo é um ângulo reto, é um ângulo de 90 graus. Quando meu dedo fica menor que esse ângulo, ele é um ângulo agudo.
Ou se ele ficar maior, que eu não consigo fazer com meus dedos, ele é um ângulo obtuso, tá? Então, você bateu o olho no ângulo desenhado. Você consegue perceber a presença de um L nele, ele é um chamado de ângulo reto, ok? Então, olha só, esse ângulo aqui, a gente percebe que tem um L aqui. Ele está meio girado, mas existe. Então, esse ângulo aqui, ó, tua, esse ângulo é um ângulo que mede 90 graus, tá? Ele mede exatamente 90 graus. E ele é chamado de ângulo reto. Reto. Lembrou? Uhum. Então, aqui, né, nós temos o ângulo reto. Ok? Bom, aí o que que acontece? Então, nós somos do fechadinho, que é o nulo, aí fomos abrindo o ângulo, enquanto ele está abrindo dos maior que zero e menor que 90, ele é um ângulo agudo. Quando ele chega no 90, ele é um ângulo reto. Quando ele passa de 90, ou seja, nós vamos ter esse desenho aqui, ó. Ó, temos aqui, peraí, deixa eu fazer um pouquinho mais para cá. Temos aqui, novamente, um ângulo com origem em U, passando por T. Então, origem em U passando por T, temos essa semirreta. E aí, eu vou ter outra semirreta aqui, ó. Com origem em U, passando por A. Aí você percebe que esse ângulo, a abertura dele aqui é maior que a abertura do L? Uhum. Como que chama esse ângulo que ele é maior que 90 graus e menor que 180? É o obtuso? É o obtuso. Então, aqui, ó, nós vamos ter o quê? O ângulo tu aqui, ele vai ser maior que 90 graus e menor que 180. Ele é sempre chamado de obtuso. Ok? Aí tem mais um ângulo que recebe nome especial, que é esse aqui, ó. Cadê? Aqui. Então, tá aqui, ó. Um ponto U. Aí eu vou fazer a semirreta com origem nesse ponto. Então, eu fiz a semirreta com origem em U, passando por A. Aí eu vou fazer uma outra semirreta com a origem no mesmo U, só que é como se a direção fosse inversa. Então, passando por um ponto T. Bom, aí formou esse ângulo aqui, ó. Que nessa situação, ele é igual para cima ou para baixo. Quanto que mede esse ângulo? Esse não é o nulo? Que é a reta? Não, o nulo fica uma semirreta
por cima da outra. Esse aqui, uma semirreta não ficou por cima da outra. Uma semirreta ficou com direção oposta à outra. Você sabe me dizer quanto que mede esse ângulo? Não, esqueci. Ó, esse ângulo, ele mede 180 graus, ok? Ele é chamado de ângulo raso. Ah, é. É porque eu tinha anotado o da aula passada, só que o caderno que eu anotei, não sei o que aconteceu com ele. Ah, tá. Então, não deixe os cadernos sumirem, Luane, por quê? Porque depois, se você precisar, nós vamos ter que fazer uma prova de progressão, e aí você sabe aonde está todo o material no lugar só para você estudar, tá bom? É, porque esse aqui era meu caderno mesmo. Só que, Ah, como o tá. negócio estava atrasado já, eu peguei qualquer um pra depois copiar nesse, só que aí eu perdi. Ah, tá. Então depois você passa limpo, ok? Então, olha só, Luane, vou abrir aqui, ó. Por exemplo, eu tenho aqui, ó. Deixa eu ver o que eu encontro aqui para eu dar de exemplo. Olha só, eu tenho aqui duas canetas, que são segmentos de reta, tá? Ah, eu vou encontrar o fundo das duas canetas, eu vou encontrar. Quando eu faço isso, essas duas canetas, elas têm infinitas aberturas, tá? Então, preste atenção. Quando está assim, tá? Nós dizemos que o ângulo entre essas duas canetas, a gente percebe que uma está encostadinha na outra, o ângulo entre elas é de 0 graus. Então, é um ângulo nulo. Quando uma caneta começa a abrir, os ângulos são todos agudos. Agudo, 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 agudo. Quando chega perfeitamente no L, esse ângulo é chamado de reto. Ele não é mais agudo, ele é um ângulo reto. Aí a caneta preta começa a abrir mais, ou seja, ficar maior que 90 graus. Então, esse ângulo é obtuso, 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 obtuso. Quando chega nessa posição, esse ângulo é chamado de ângulo raso. É um ângulo de 180 graus. Então, aqui é 90, aqui é 180. No caminho é um ângulo obtuso. Aí o ângulo obtuso, ele tem uma variação grande de medidas. Entendido isso? Relembrou isso? Uhum. Tá? Aí, o que que acontece? Por exemplo, aqui, ó. Eu posso, vou desenhar aqui, ó, um ângulo, ó, você pode perceber aí na reguinha que a medida nela é de 0 graus, então, fazendo uma semirreta. Tá? Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar minha reguinha e vou girá-la, ó. Aqui, aqui é nulo, agudo, 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 aqui é reto. Quando chegou aqui, virou 90 graus, a minha régua já está perpendicular à semirreta. Agora, aqui a minha réguinha não é interessante porque ela não vai para o 180, ela só gira no ângulo agudo, tá? Aí eu vou fazer um ângulo aqui, ó, de 56 graus. Tá? Bom, esse ângulo de 56 graus, ele é um ângulo agudo,
não é isso? Aí, o que que acontece, tá? Se eu fizer, olha só, aqui eu fiz com a reguinha perfeitamente 56 graus, mas vamos supor que eu não tenho uma reguinha com medida de ângulo e eu faço uma semirreta aqui num lugar qualquer, tá? Aí, o que que acontece? Quando eu coloco a minha reguinha, tá? Muitas vezes esse ângulo pode não ser uma medida exata, tá? Eu giro minha reguinha aqui, ó, e eu percebo que nossa, eu não consigo colocar minha reta perfeitamente, tá? O que que significa? Significa que o meu ângulo, ele pode ter múltiplos e submúltiplos, ok? Então, muitas vezes esse ângulo, ele não mede 32 graus exatos. Ele é um pouquinho maior que 32 graus e um pouquinho menor que 33. Então, ele pode medir quanto? 32 graus, 10 minutos e 40 segundos. Você lembra de ter visto já a medida de ângulo com os submúltiplos dele? Já. Já, né? Então, o que que acontece? A mesma coisa assim, ó. A ideia é a mesma. Por exemplo, Michele, eu menso 1,55 m. Eu percebo o quê? Que eu menso mais que 1 metro e menos que 2 metros. Não é isso? Ou seja, eu fico mais ou menos na metade do caminho. Então, os 55 centímetros, ele é um submúltiplo do metro. A mesma coisa aqui. Esse ângulo, ele é maior que 32 graus, mas ele também é menor que 33 graus. Ou seja, ele é 32 graus, 10 minutos e 40 segundos. Ou seja, ele é um pouquinho maior. Entendido isso? Sim. Sim? Aí, o que que a gente tem que lembrar quando nós falamos de múltiplos, de submúltiplos do grau? Que um grau, um grau, ele tem 60 pedaços de minuto, o minuto tem 60 pedaços de segundo, ok? Então, esses 32 graus, dentro de cada grauzinho tem 60 minutos. E dentro de cada pedacinho de minuto tem 60 segundos. É. Entende isso ou não? Aham. Eu lembro mesmo de. Tá. Então, olha só. Tem algumas continhas para nós fazermos com esses graus, minutos e segundos, mas eu vou fazê-las quando nós estivermos falando sobre o conteúdo, tá? Então, deixa eu escrever só aqui em cima, submúltiplos do grau. Múltiplos do grau, ou do grua, do grau. Então, fica minutos e segundos. Ok? Quer copiar alguma coisa ou não precisa? É, aquele lá de cima eu já copiei. Ah, tá. Então, copia esse pedacinho aqui.
Pronto. Pronto? Agora, escreva esse título aqui para mim. Ângulos congruentes. Então, olha só. Vou fazer aqui um ângulo DOG. Então, vou fazer uma semirreta com origem em O, passando por G, e aí eu vou subir aqui 44 graus e vou fazer uma outra semirreta com origem em O, passando por D, tá? Fiz esse ângulo de 44 graus, ok? Agora, eu vou fazer um ângulo congruente ao ângulo dog. O que significa eu fazer um ângulo congruente? É eu fazer um ângulo com a mesma medida. Então, vou fazer aqui, ó, um ângulo com origem em C, passando por A. Não, com origem em A, passando por T. E vou fazer uma outra semirreta, só que aí essa outra semirreta tem que também estar na inclinação de 44 graus. Então, vou fazer aqui, ó. Aí, faço essa outra semirreta passando pelo ângulo T, pelo ponto C. Aí, fiz um ângulo cat, que também mede 44 graus. Então, isso aqui significa o quê? Significa, na geometria, que esses dois ângulos são considerados congruentes, porque eles têm a mesma medida, tá? Então, embaixo, escrever assim, ó. Os ângulos dog e cat são congruentes, pois têm a mesma medida. Ambos medem 44 graus. Aí, como que na geometria nós representamos dois ângulos congruentes? O símbolo para congruência é o igual com o tiozinho em cima, tá? Então, vai ficar escrito assim, ó. O ângulo dog ele é congruente ao ângulo cat. E como que é esse símbolo de congruência? É um igual com um tio em cima. Então, todas as vezes que vê esse símbolo, está afirmando que os dois ângulos têm a mesma medida. Tá. Ok? Uhum. Agora, quando nós pegamos, tá?
Escreva aí. Ângulos, o que que são ângulos adjacentes? Então, aqui, ó. Ângulos adjacentes. São ângulos vizinhos, tá? Falou que é adjacente, o sinônimo para adjacente é vizinho. Tipo um do lado do outro? Um do lado do outro, isso mesmo, tá? Então, vamos dizer que eu tenho assim, ó, eu tenho um ângulo com origem de uma semirreta. Esse ângulo, ele tem origem em O, essa semirreta, passando por M. E aí eu vou fazer uma outra semirreta com origem em O, passando por B. Então, tá aqui. Fiz um ângulo bom, tá? Aí, eu vou fazer um outro ângulo, tá? Que ele também vai ter origem em O, passando por B. E a outra semirreta dele vai ser o quê? Com origem em O, passando por A. Aí, o que que a gente percebe aqui? Que esses dois ângulos, eles têm o mesmo vértice, que é o ponto O, e eles têm o lado OB em comum. E eles só têm isso, o mesmo vértice e um lado em comum. Então, esses ângulos são chamados de ângulos adjacentes. Ok? Uhum. Eu Tá? tô. Eu lembrando um pouquinho.